Isso aconteceu no ano passado, no começo da primavera, e estávamos passando por um mês chuvoso, com chuvas leves e tempestades fortes quase todos os dias. Eu trabalho com entregas para um restaurante bem conhecido na minha região, então lidar com a chuva constantemente para buscar e entregar pedidos não é exatamente agradável. Aquela noite começou como qualquer outra. Cheguei ao trabalho às 6 horas da tarde e fiz algumas entregas antes de pegar uma mais distante. Era a uns 10 minutos do nosso restaurante, numa parte da cidade mais arborizada. Não era uma floresta densa, apenas um lugar mais afastado e menos povoado. As estradas eram cercadas por árvores e a maioria dos bairros não era visível da via principal. Enquanto dirigia, havia só um carro atrás de mim. Não era nada estranho, apenas refletia o quão vazia estava a estrada. Mas depois de uns 2 quilômetros, os faróis de um carro surgiram do nada à minha frente, revelando um carro no meio da estrada, fazendo uma manobra brusca para parar. Pisei forte no freio, pois o carro estava agora atravessado, bloqueando a estrada toda. O carro atrás de mim também freou, parando tão perto que fiquei surpreso por não termos colidido. Nos primeiros segundos de choque, olhei para o carro no meio da estrada. Era um sedã velho e estavam com os faróis altos ligados, deixando impossível ver quem estava dentro. Parecia que a pessoa ao volante tinha adormecido ou estava distraída, mas parecia ter desligado intencionalmente os faróis até o último segundo antes de invadir a estrada. Estava escuro demais para ver de onde vieram, então não sabia se estavam dirigindo pela estrada ou saíram do acostamento. O carro atrás de mim começou a buzinar, claramente irritado com a situação. Eu provavelmente deveria ter sido mais cauteloso, mas em momentos assim é difícil pensar direito. De qualquer forma, o carro atrás estava muito perto para eu recuar, e o da frente bloqueava o caminho. Então eu estava preso ali, a menos que um deles se movesse. Depois de um tempo com o homem atrás de mim buzinando, ele parou e saiu do carro. Olhei pelo retrovisor e vi um homem grande andando pela chuva. Ele parecia furioso enquanto passava pelo meu carro em direção ao outro. Ficou na janela gritando com quem estava dentro, mas com a chuva mal dava para ouvir o que dizia. E não escutei nada da outra pessoa, se é que responderam. Vi o homem do lado de fora bater na janela algumas vezes enquanto gritava, mas de repente ele parou e ficou quieto. Ele recuou lentamente da janela e voltou nervosamente para o carro dele. Quando ele estava entrando, a porta do lado do motorista do outro carro se abriu e um homem saiu, usando um capuz grosso que cobria a maior parte do rosto. Comecei a ficar realmente assustado e ainda sem saída, a não ser correr para a floresta, o que seria uma ideia terrível. Então fiquei ali observando enquanto o homem rapidamente se aproximava do carro atrás de mim. Mas assim que ele chegou à porta, o carro acelerou para trás. Os pneus chiaram e o carro derrapou no pavimento, perdendo o controle e saindo da estrada. Passou por algumas árvores antes de finalmente bater em uma mais adiante na mata. O homem que estava na estrada se virou e olhou para o meu carro, fazendo contato visual comigo pelo retrovisor lateral. Horrorizado, coloquei meu carro na ré e acelerei, passando por ele. Depois virei e disparei. Obviamente, liguei para a polícia, mas ainda sem entender direito o que estava acontecendo. Naquela noite, um policial chegou ao local uns 15 minutos depois que eu saí, e a única coisa que encontraram foi o carro preso na mata contra uma árvore.
O outro carro havia sumido e nenhum dos homens estava lá. Podemos todos presumir o que provavelmente aconteceu, mesmo sem ter uma explicação clara, mas ainda há muitas perguntas sem respostas. Tudo o que posso dizer é que, se o outro cara atrás de mim não estivesse lá, provavelmente eu estaria no lugar dele agora. Eu trabalhava no turno da noite em um hotel de porte médio na minha cidade. A principal tarefa do meu trabalho era ficar no balcão da recepção e atender os clientes que precisavam fazer check-in ou check-out. Na maior parte do tempo, quase ninguém entrava ou saía do lobby durante a noite, e quando o faziam, apenas passavam por mim. Então, basicamente, eu ficava lá parado a noite toda, olhando para as portas. De qualquer forma, eu recebia os clientes usuais irritados, reclamando de algo ou apenas agindo de maneira estranha. Mas houve uma noite em particular que ainda se destaca para mim. Era uma noite normal, como qualquer outra, enquanto eu estava na recepção. Lá fora acontecia uma tempestade bastante forte, e geralmente, quando está chovendo ou o tempo está ruim, ninguém entra ou sai do hotel. Peguei meu celular para passar o tempo, mas alguns minutos depois, um homem apareceu na porta de entrada. Ele passou pela primeira porta e parou, ficando no pequeno espaço entre os dois conjuntos de portas. Ele olhou através do vidro, observando o interior do prédio, e fez um rápido contato visual comigo, antes de forma desajeitada, dar uns tapinhas nos bolsos e voltar para a chuva. Era bem estranho, mas, para ser honesto, eu já trabalhava em hotel há tempo suficiente e conheci tantas pessoas que estava acostumado com comportamentos estranhos e desajeitados. Eu assumi que ele havia esquecido as chaves ou algo assim e precisava voltar ao carro para pegá-las. No entanto, devo mencionar que nunca tinha visto esse homem antes, o que não era incomum, já que a maioria dos clientes fazia check-in ou check-out durante o dia. Além disso, ele não tinha mala ou bolsa, então naturalmente pensei que ele já tinha um quarto e tudo mais. Passaram-se mais alguns minutos antes que o telefone da minha mesa tocasse. O identificador de chamadas mostrava que era um número externo, então eu sabia que não era alguém de um dos quartos. Atendi e fiz a introdução habitual do hotel, perguntando como poderia ajudar. Um homem estava na linha e disse que havia estacionado no lote da frente e precisava de ajuda para trazer sua bagagem. Respondi educadamente, dizendo que estava tudo bem, mas então ele me pediu para sair e ajudá-lo, assegurando que ele só precisava que eu levasse uma mala pequena. Era um pedido bem estranho, mas eu disse que se ele encostasse o carro na porta da frente, eu poderia ajudá-lo a se acomodar. Ele hesitou por um momento e depois disse, "Ok", e desligou, um pouco incomodado. Circulei o balcão e fiquei esperando entre as portas de entrada. Devo ter ficado ali uns 5 minutos, começando a ficar impaciente. Abri a porta e coloquei a cabeça para fora. Ainda chovia torrencialmente, mas consegui ver o homem de mais cedo, do outro lado do estacionamento, acenando para mim e me chamando para ir até lá. Senti um calafrio estranho, pois toda a razão pela qual eu queria que ele parasse o carro na frente era para que pudéssemos ficar longe da chuva. Por que alguém iria querer caminhar com sua bagagem sob uma tempestade? Ignorei-o e fechei a porta, voltando para a minha mesa, pensando que se ele realmente precisasse de ajuda, ele traria o carro até a frente. Mal me sentei e o homem entrou pelas portas. Pelo quão longe ele estava no estacionamento, ele deve ter corrido para chegar tão rápido. Desta vez,
ele entrou no lobby e parou a poucos metros do balcão, ofegante. Ele imediatamente repetiu a mesma pergunta que havia feito no telefone, pedindo ajuda com sua mala pequena. Claro, respondi com a mesma resposta de antes, que ele precisava trazer o carro até a frente. Desta vez, porém, ele me disse que já tinha tirado a bagagem do carro e não queria colocá-la de volta. Já estava com uma sensação ruim sobre esse cara, mas essa resposta me confirmou que algo estava seriamente errado. Perguntei se ele tinha um quarto, assegurando que precisava fazer o check-in dele antes de poder ajudar mais. Ele imediatamente se irritou, como se minha pergunta o tivesse ofendido. Exigiu que eu saísse para ajudá-lo antes de fazer o check-in, já que suas malas estavam se molhando lá fora. Nesse ponto eu já tinha tido o suficiente e respondi com certa atitude. Se você recusar fazer o check-in, terei que pedir que você se retire. Ele se virou furioso, me mostrando o dedo do meio enquanto saía pela porta. Ele não voltou pelo resto da noite, e quando a equipe da manhã chegou, contei a eles sobre o homem. Até onde eu sei, ele nunca fez check-in. Isso definitivamente me deixou assustado, pois agora eu sabia que ele não era nenhum cliente do hotel, apenas um cara aleatório tentando me atrair para o carro dele em uma noite tempestuosa. Eu trabalho como mecânico em uma oficina de carros na minha cidade. É um local de propriedade local que começou há muitos anos. A oficina funciona em um antigo armazém e tem um monte de carros quebrados e peças de carros espalhados lá fora, no que chamamos de ferro velho. É apenas o nome que damos. A maior parte do ferro velho é composta por carros esperando por peças. Minha tarefa nos últimos 2 anos tem sido pedir e acompanhar o estoque que entra e sai, e o melhor momento para fazer isso é quando a oficina não está movimentada, então à noite. Acho que também atuo como segurança, pois não é incomum aparecerem pessoas estranhas e adolescentes pulando a cerca para mexer ou roubar coisas do ferro velho. Naquela noite, cheguei ao trabalho às 8 horas da noite. Conversei um pouco com meu chefe antes de ele ir embora, e depois fiquei sozinho. Estava chovendo lá fora, então dentro do armazém era barulhento, mas de certa forma relaxante. Segui minha rotina usual de conferir os pedidos que os mecânicos enviaram e verificar o que foi usado durante o dia. Nada fora do comum, exceto que 2 carros precisavam de peças muito específicas, e para um deles, o mecânico não anotou o ano do modelo, o que às vezes é bem importante. Levantei da mesa e caminhei pelo armazém procurando por um Nissan Versa cinza para confirmar qual peça pegar. Mas quando cheguei ao final do armazém ainda não o tinha visto. Suspirei sabendo que teria que ir ao ferro velho, e claro, justamente no dia em que estava chovendo. Voltei à minha mesa, fiz uma pausa para um café, peguei minha jaqueta e lanterna e fui para a porta dos fundos. A chuva parecia ter aumentado desde a última vez que estive lá fora. Mas ao longe eu podia ver o carro que procurava, escondido entre outros veículos. Saí na chuva e comecei a caminhar em direção a ele, ligando minha lanterna. Mas quando estava mais ou menos no meio do ferro velho, um movimento repentino à minha frente me fez parar. Estava na borda da luz da lanterna e eu não estava prestando muita atenção, mas parecia uma pessoa se movendo atrás de um dos carros. A chuva abafava qualquer som, então fiquei parado, segurando minha lanterna,
e esperando por mais movimento. "Ei, eu já te vi, saia daqui!" gritei, esperando que fosse apenas algum jovem fazendo bagunça. Dei alguns passos na direção de onde os vi e gritei novamente para que saíssem da propriedade. Não vi nada, então me aproximei e comecei a procurar pela área, mas quem estava lá já devia ter ido embora. Honestamente, fiquei aliviado por não ter que chamar a polícia ou fazer algo drástico. Rapidamente, fui até o Nissan, peguei o ano do modelo e corri de volta para o armazém. Tirei minha jaqueta e voltei à mesa, completando as informações e enviando o pedido. Fiquei lá por mais meia hora preenchendo mais pedidos, e então tive que contar o estoque na parte do armazém do prédio. Já era mais ou menos 00:30 ou 1 da madruga. Caminhei pelas prateleiras, verificando quais produtos e peças do dia a dia tinham sido usados. E enquanto andava pelo primeiro conjunto de prateleiras, um estrondo ecoou pelo armazém e as luzes se apagaram. Fiquei parado, de olhos arregalados, encarando o abismo escuro. Não conseguia ver nada, mas entre o som da chuva batendo no telhado, pude ouvir passos andando pelo prédio. Encarei na direção de onde vinha o som e pude dizer imediatamente que estavam se aproximando de mim. Não sabia o que fazer. Tinha certeza de que quem estava lá tinha desligado a energia, mas não sabia por que estavam ali, e sem luz nem podia fugir. Tudo o que podia fazer era ouvir os passos se aproximarem enquanto encarava o breu, esperando que não soubessem onde eu estava. Estavam a uns 3 metros de distância quando os ouvi parar. Depois de um momento, ouvi uma caixa sendo aberta e coisas sendo mexidas, antes dos passos começarem a se afastar. Segurei a respiração o tempo todo e, após 30 segundos, estava completamente silencioso. Esperei alguns minutos antes de finalmente pegar meu celular, ligar para a polícia e usar a lanterna para ir até a sala dos disjuntores e ligar a energia novamente. Com a polícia vasculhando o armazém, o único rastro deixado foram pegadas molhadas, atravessando o prédio e saindo pela porta dos fundos. Parecia que a pessoa que estava no ferro velho provavelmente entrou enquanto eu estava lá fora, e a porta ainda estava destrancada. Depois, obviamente, roubou vários equipamentos do nosso armazém. Embora provavelmente não tivessem a intenção de me machucar, quem sabe o que poderia ter acontecido se soubessem que eu estava a poucos metros deles e sem nunca ter visto quem era. Há uma chance de que tenham vindo totalmente armados e dispostos a fazer qualquer coisa. Eu moro no estado de São Paulo, e na época em que isso aconteceu, eu vivia com meus pais em nossa pequena casa, um pouco afastada da cidade. Ficava a cerca de 20 minutos da cidade mais próxima. E nossos vizinhos estavam a meio quilômetro de distância em cada direção. Isso não é incomum por aqui, pois a região é predominantemente florestas vastas com pequenas cidades aqui e ali e algumas grandes cidades. Cresci nessa casa e estava acostumado com a natureza isolada dela. Então isso nunca realmente me deixou nervoso ou algo do tipo. Mas um incidente, quando eu tinha 14 anos, me deixou aterrorizado com nossa localização. Era férias de primavera e meus pais tinham planejado uma viagem para a Bahia. Estávamos programados para sair para o aeroporto no domingo de manhã, mas houve um imprevisto no trabalho do meu pai alguns dias antes. Então, infelizmente, tivemos que cancelar a viagem. Para compensar, meus pais me levaram a um parque aquático no domingo. Foi divertido,
mas eu ainda estava chateado que a viagem tinha sido cancelada. Ficamos lá por umas 4 ou 5 horas, até que uma forte tempestade se aproximou rapidamente. Todo mundo na piscina começou a se arrumar e a sair dali. Quando chegamos em casa, a tempestade já havia nos alcançado com chuva intensa e frequentes trovões e relâmpagos. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Entramos na garagem e imediatamente percebemos que estava escancarada. Meu pai pensou que talvez tivesse esquecido de fechá-la ou que o sensor tivesse travado em alguma coisa na descida, mas minha mãe tinha certeza de que a viu fechar completamente quando saímos. Não parecia ter nada fora do comum, então todos saímos do carro e entramos em casa. Minha mãe apertou o botão para fechar a garagem e ela fechou sem problemas. Meus pais foram para o sofá ligar a TV, enquanto eu subia para o meu quarto. A chuva estava ainda mais forte, enchendo a casa com aquele som ensurdecedor. Mas na metade da escada, juro que ouvi algo se movendo no corredor. Acelerei os passos tentando ver se era algum animal, mas não havia nada. O que notei, no entanto, foi que as luzes do meu quarto estavam acesas. Isso era estranho, pois tinha certeza de que não as tinha ligado hoje e definitivamente não as teria deixado acesas. Nesse ponto não sabia o que pensar. Pensei que talvez tivesse esquecido das luzes ou que algo estranho tivesse acontecido com a fiação e elas tivessem ligado sozinhas. Mas ainda estava um pouco assustado, então fiquei no corredor por um tempo antes de ir até a porta do meu quarto. Parado lá fora, escutei, tentando ter certeza de que estava seguro antes de entrar. Alguns momentos de silêncio se passaram antes de eu ouvir um leve barulho, como se fosse um roedor pequeno se movendo entre caixas. Abri a porta devagar, pensando que veria um rato ou algo assim correndo, mas não vi nada de imediato. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Meu quarto parecia completamente normal e intacto. Geralmente, quando um animal entra em casa, há sinais claros de bagunça. Me ajoelhei e olhei debaixo da cama e no chão, em busca de sinais de um animal. Mas, novamente, não havia nada. Levantei e sentei na cama, pensando sobre o quão estranho tudo aquilo era. Mas, enquanto estava lá, recolhendo meus pensamentos, uma sombra passou rapidamente pelo vão debaixo da porta do meu quarto. Meu coração parou por um momento, aterrorizado, pois pela dimensão da sombra era definitivamente uma pessoa. Levantei da cama rapidamente, tentando pensar no que fazer, já que estava praticamente preso no meu quarto, a menos que quisesse arriscar correr para fora. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para o meu pai, dizendo que tinha alguém no andar de cima. Quase imediatamente a mensagem foi lida, e ouvi ele subindo as escadas rapidamente. Fiquei ao lado da porta, nervoso, escutando os passos se aproximarem, esperando alguém atacar. Mas depois de alguns segundos, ele abriu minha porta. Ele me olhou preocupado e sussurrei rapidamente o que vi. Acho que ele sentiu o medo na minha voz, e descemos juntos pelo corredor e voltamos para o andar de baixo. Assim que chegamos ao pé da escada, um barulho forte veio do andar de cima, seguido de passos pesados correndo pelo corredor. Corremos para a sala de estar, onde meu pai pegou um taco pequeno que tinha no canto, mas os passos estavam correndo escada abaixo, seguidos pela porta da frente se abrindo. Viramos a esquina e vimos a porta aberta, com um homem ao longe correndo para longe. Meu pai ligou para a polícia e eles chegaram quase 30 minutos depois, devido à localização da nossa casa.
Eles conversaram com meus pais e até me fizeram algumas perguntas. Vasculharam um pouco e depois foram embora. Até onde sei, nunca encontraram o cara, mas a ideia geral do porquê isso aconteceu era porque alguém sabia que estávamos programados para sair de férias naquela manhã de domingo. Isso é bastante perturbador, pois significa que é muito provável que a pessoa que invadiu nossa casa seja alguém que nossa família conhece e com quem conversa. Isso realmente faz você se perguntar quem são seus verdadeiros amigos. Acabei de voltar do trabalho e me acomodei no sofá para assistir a um filme. Lá fora, uma tempestade rugia, e como era sexta-feira, pensei em ficar acordado até tarde assistindo TV. Deixei as cortinas da janela abertas, na esperança de ver relâmpagos impressionantes. Chuvas fortes são raras onde moro, então noites assim sempre me animam. No entanto, conforme a noite avançava, perto da meia-noite, notei algo estranho do outro lado da rua. Pela minha janela, havia um homem caminhando pela calçada. Ele não usava capuz nem casaco e estava completamente encharcado. Ele subiu até a varanda de uma das casas. Pela chuva e pela escuridão, minha visão era limitada, mas parecia que ele estava esperando alguém abrir a porta. Depois de 1 minuto, ele desceu para a calçada novamente e continuou caminhando rua abaixo. Não consegui ver mais nada, mas aquilo me deixou inquieto. A essa hora da noite, e com esse clima, não é comum alguém andar por aí se aproximando das casas das pessoas. Fechei as cortinas pensando que se ele viesse à minha casa, não conseguiria me ver e assim não esperaria que eu atendesse a porta. Mas apenas 15 minutos depois, ouvi um barulho lá fora. Alguém estava subindo minha garagem em direção à porta da frente, mas sem bater ou tocar a campainha. Escutei passos ao redor da minha varanda e perto de uma das janelas, e depois voltando para a porta. Nesse momento estava bastante confuso e queria espiar pelo olho mágico, mas temia ser ouvido. Esperei e após 1 minuto não ouvi mais nada. Caminhei silenciosamente até a porta e olhei. Era o homem que eu tinha visto antes, ainda lá, parado na borda da minha varanda, olhando para a porta com uma expressão vazia. Fiquei observando-o por alguns segundos antes de me sentir extremamente assustado e recuar. Foi então que pensei que valeria a pena chamar a polícia, especialmente se ele estivesse fazendo o mesmo em outras casas. Virei-me para pegar meu celular, mas então ouvi o som de passos se afastando. Olhei novamente e ele tinha ido embora. Após refletir, decidi que era muito sinistro para não informar a polícia. Liguei e contei a eles sobre o ocorrido. Eles disseram que enviariam um policial para patrulhar o bairro e tentar fazer o homem parar ou explicar suas ações, mas era o máximo que podiam fazer naquele momento. Agradeci e desliguei, olhando pela porta mais uma vez antes de voltar para o sofá. Toda a situação me deixou exausto, tirando a tranquilidade da minha noite. Desliguei tudo e subi para a cama, mas assim que deitei e apaguei as luzes, ouvi um barulho vindo de baixo. Sentei-me na cama e ouvi novamente. Era alto, como se alguém estivesse batendo algo contra a parede. Levantei e corri para o corredor. E ao ouvir pela terceira vez, percebi que era na porta da frente. Alguém estava batendo algo contra ela, como se estivesse tentando forçar a entrada. Desci alguns degraus e olhei, vendo a porta tremer violentamente a cada batida. Parecia que estavam prestes a arrombá-la. Totalmente aterrorizado,
tranquei-me no quarto e liguei para a polícia novamente. O operador informou que um policial estava no bairro e chegaria em breve. Mas enquanto falava, ouvi madeira estalando e a porta caindo no chão. Passos rapidamente se moviam, entrando em todos os cômodos sem parar. E então começaram a forçar minha porta. Foram interrompidos pela chegada do policial, que entrou correndo na casa. O invasor parou imediatamente e correu para a porta dos fundos. Com dificuldade para abrir a porta no calor do momento, o policial conseguiu alcançá-lo e detê-lo. O homem, que de perto parecia um psicopata, recusou-se a dizer uma palavra sequer antes de ser levado. Suas intenções, no entanto, eram claras. Ele carregava um martelo pesado e tinha várias abraçadeiras no bolso, o que não parecia coincidência considerando suas ações. Por que ele escolheu minha casa? Ainda não sei, mas o que provavelmente me salvou foi ter chamado a polícia na primeira vez. Se não tivesse feito isso, o policial não estaria por perto e provavelmente teria chegado tarde demais para mim. Eu normalmente não faço viagens de carro, já que prefiro pegar um avião se precisar ir para algum lugar distante. Mas, devido à notícia de última hora do funeral de um familiar, tive que dirigir cerca de 10 horas até a casa do meu primo. Não tinha certeza de quanto tempo ficaria, então arrumei bagagem suficiente para uma semana e comecei a viagem na manhã seguinte, por volta das 10 horas. Já faziam uns 5 ou 6 anos desde a última vez que dirigi essa distância, mas ainda estava confiante de que conseguiria chegar em um dia, sem precisar parar em um hotel. Algumas horas na estrada, uma tempestade começou a se formar à frente, e 1 hora depois eu estava dirigindo sob chuva forte e trovões. As estradas que eu percorria eram longas, atravessando campos abertos e às vezes pequenas florestas. Alguns trechos da estrada estavam em um vale. Então toda a água da chuva descia para a estrada, que praticamente não tinha sistema de drenagem. Isso me fez diminuir a velocidade drasticamente para garantir que eu não deslizasse para fora da pista ou ficasse preso em uma parte alagada da estrada. Em certo ponto nem consegui passar, pois o caminho estava completamente inundado. Não podia arriscar meu carro quebrar ou ficar preso no meio do nada em uma estrada deserta. Então fui obrigado a voltar e procurar uma rota diferente. Tudo isso fez a viagem demorar muito mais do que planejei. E após quase 8 horas dirigindo, ainda faltavam 5 horas. O sol já estava se pondo, e eu estava exausto de ter que me concentrar tanto na condução sob a chuva. Então sabia que precisava encontrar um lugar para descansar antes de continuar. Levei 45 minutos lutando para manter os olhos abertos até encontrar uma pequena cidade onde pudesse parar. Quando digo pequena cidade, quero dizer que tinha literalmente talvez 20 prédios e algumas fazendas espalhadas a quilômetros de distância. Rodei para ver se havia um motel, mas claro, não tinha. O melhor lugar que encontrei foi um estacionamento de um mercadinho local, onde estacionei meu carro no canto mais afastado. A cidade estava silenciosa, no sentido de que nenhuma luz estava acesa além de algumas lâmpadas de rua, e não havia carros nas estradas. O lugar era um pouco assustador, então tratei de trancar o carro e olhar ao redor por alguns minutos antes de reclinar meu assento e fechar os olhos. Sei que parece uma má ideia, e eu realmente deveria ter pensado melhor, mas já era bem tarde, e a chuva ainda caía forte,
Então, naquele momento, eu não estava muito preocupado com o que poderia acontecer durante a noite. De qualquer forma, parecia mais seguro do que estacionar na beira de uma estrada vazia, sem ajuda por perto caso precisasse. 10 minutos depois, adormeci ao som da chuva pesada no meu carro. Quando acordei, notei que o trovão e o relâmpago tinham aumentado. Olhando ao redor, o estacionamento estava muito mais escuro do que quando cheguei. Mas à distância, consegui distinguir uma figura se movendo em direção ao meu carro. Fiquei observando, esperando que desviassem ou fossem para outro lugar, mas quanto mais se aproximavam, ficava claro que estavam vindo em minha direção. A chuva dificultava a visão, mas quando estavam a uns 6 metros de distância, percebi que era um homem. Comecei a ficar realmente assustado, especialmente porque estava chovendo torrencialmente e aquele cara parecia não se importar. Mas percebi que ele não estava segurando nada. Então estava bastante confiante de que ele não poderia simplesmente invadir meu carro. Quando estava a poucos passos, ele começou a andar em direção à porta traseira e, em vez de tentar abri-la ou quebrar, colocou as mãos na porta e começou a empurrar, como se estivesse tentando literalmente empurrar todo o meu carro. Não sabia o que pensar, mas o fato de ele estar tentando empurrar meu carro me fez perceber que esse homem era definitivamente louco. Coloquei a chave na ignição e liguei, acendendo os faróis e tudo mais, para alertar o cara de que eu estava lá. Mas o homem nem piscou. Continuou tentando empurrar como se sua vida dependesse disso. Já tinha tido o suficiente naquele ponto e comecei a sair lentamente do estacionamento. O homem seguiu o carro por alguns passos, mantendo as mãos nele antes de soltar. Ele ficou parado me observando enquanto eu saía do estacionamento e começava a sair antes de voltar na mesma direção de onde veio. Não parei mais até chegar à casa do meu primo.